Neste vídeo nós vamos ver vozes verbais para concurso público. Voz ativa, voz passiva e voz reflexiva. Muito fácil, gente. Depois desse vídeo, tudo vai ficar muito fácil para você. Para quem não me conhece, o meu nome é Álvaro Ferreira. E para quem me conhece, o meu nome é Álvaro Ferreira. Eu sou professor há mais de 30 anos de língua portuguesa e inscreva-se aqui no canalzinho para receber mais aulas gratuitas para concurso, gente. Então vamos lá, galera. Vamos lá, sem mais delongas. Vamos ver o que é voz ativa, voz passiva e voz reflexiva. Álvaro, o que é voz ativa? Vocês têm que ver o seguinte, galera. Voz ativa é quando o sujeito, galera, vê aí, sujeito, tá? Quando o sujeito é o agente da ação verbal. Como assim agente? É o sujeito que faz alguma coisa. Ele é que pratica a ação. Então, se o sujeito pratica a ação, o verbo está na voz ativa. Como assim, ó? Vem cá, galera. Olha essa frase. O repórter leu as notícias. Eu sempre acho o sujeito por intermédio do verbo. Olha aqui, ó. O repórter é o sujeito, leu é o verbo e as notícias objeto. Sujeito, verbo e objeto. O repórter leu as notícias. Álvaro, por que é voz ativa? Porque o sujeito, o repórter, ele fez alguma coisa. Ele praticou a ação de ler as notícias. Voz ativa é quando o sujeito da oração pratica a ação. Veja aqui, ó. O repórter leu as notícias. Sujeito, verbo e objeto. Ó, sujeito, verbo e objeto. O repórter é o sujeito, leu é o verbo, o objeto as notícias. O repórter leu as notícias. Ai, que fácil. Álvaro, dá outro exemplo. Olha aqui, galera. Lívia e Isabelle prepararam o almoço. Sujeito, Lívia e Isabelle. Sujeito composto. Lívia e Isabelle fizeram o quê? Prepararam. O que elas prepararam? O almoço. Lívia e Isabelle prepararam o almoço. De novo, você tem o quê? Sujeito, verbo e objeto. Por que voz ativa, Álvaro? Por que voz ativa? Porque o sujeito faz alguma coisa. O sujeito pratica a ação. O repórter praticou a ação de ler as notícias. A Lívia e a Isabelle praticaram a ação de preparar o almoço. Voz ativa é quando o sujeito pratica a ação. Voz passiva. Álvaro, o que é voz passiva? O sujeito agora, galera, ele torna-se paciente. Como assim paciente? O sujeito não faz nada. O sujeito recebe uma ação. Ele é passivo, ele recebe a ação, ele não faz nada. Isso é, ele sofre a ação e expressa pelo fato verbal. Veja aqui, galera. Se o repórter leu as notícias é o sujeito agora, foram lidas. As notícias foram lidas. Por que voz passiva, Álvaro? Porque as notícias que é o sujeito não fizeram nada. Elas receberam a ação de ser lidas. Então, as notícias foram lidas pelo repórter. Você percebeu, galera? Sujeito, agora é diferente. Você tem sujeito e uma locução verbal, verbo ser. Por que verbo ser? As notícias foram lidas, as notícias serão lidas, as notícias eram lidas, seriam lidas, é verbo ser. E o particípio do verbo ler? Lido. Então, as notícias foram lidas, verbo ser mais particípio. O que é particípio mesmo, Álvaro? Ado, ido. Como assim? Particípio do verbo ler? Lido. Só que as notícias foram lidas. E o pelo repórter aqui agora é o quê? Agente da passiva. Álvaro, o que é agente da passiva? Agente da passiva você só encontra em voz passiva. Agente da passiva. Então fala de novo, ó que lindo aqui, galera, vem cá. O repórter leu as notícias, voz ativa. Vamos lá. Vocês vão ter que entender isso agora, galera. Vem cá, ó. O repórter leu as notícias, voz ativa, sujeito, verbo, objeto. Qual que é a voz passiva? As notícias foram lidas pelo repórter. Eu falei a mesma coisa. Só que quando o sujeito pratica a ação, é voz ativa. Quando o sujeito recebe a ação, é voz passiva. Então faz isso aqui para mim, Álvaro. Vamos lá, ó. Lívia e Isabelle é o sujeito.
Prepararam é o verbo, o almoço objeto. Sujeito, verbo, objeto. Lívia e Isabelle prepararam o almoço. Voz ativa. Lívia e Isabelle é o sujeito. Elas praticaram a ação de preparar alguma coisa. Como fica a voz passiva? Lívia e Isabelle prepararam o almoço? Como fica? O almoço, que é o sujeito, foi preparado. Verbo ser e particípio. Preparar. O particípio do verbo preparar é preparado. Então, ó, o almoço foi preparado por Lívia e Isabelle. O que é isso agora, Álvaro? Agente da passiva. Ai, que legal. Que legal. Não é passivo, gente? O repórter leu a notícia. Voz ativa. A notícia foi lida pelo repórter. Voz passiva. Lívia e Isabelle prepararam o almoço. Voz ativa. O almoço foi preparado por Lívia e Isabelle. Voz passiva. Ai, que legal. Voz reflexiva. Peraí, Álvaro, o que é voz reflexiva? Voz reflexiva, o sujeito, gente, ele pratica a ação e ao mesmo tempo ele sofre a ação. Então ele faz a ação e recebe a mesma ação ao mesmo tempo. Como assim, Álvaro? Tudo ao mesmo tempo, gente. O sujeito, ele faz a ação, ele pratica a ação e ele recebe a mesma ação que ele praticou ao mesmo tempo. Isso é voz reflexiva. Como assim? Vamos lá. Chega aí, galera. Ó. Paulinho cortou-se com a faca. Olha que lindo, galera. O sujeito é o Paulinho. O que ele fez? Ele cortou. Quem corta, corta alguém. Quem que ele cortou, gente? Nessa frase, me fala. Paulinho cortou alguém. Quem que ele cortou? Ele cortou a si próprio. Não é nada. Mas tá escrito a si próprio aí, Álvaro. Não, tem pronomezinho C, ó. Paulinho cortou-se com a faca. Quer dizer que ele cortou ele mesmo. Quer dizer, ele cortou e foi cortado ao mesmo tempo por ele. Tá vendo? Cortou-se com a faca. Então ele cortou a si próprio. Então o sujeito ele pratica a ação e recebe a mesma ação que ele mesmo fez. Então Paulinho se cortou com a faca. Paulinho cortou a si próprio com a faca. Paulinho cortou ele mesmo com a faca. Voz reflexiva. E aí, galera, se você quiser escrever aqui, ó, esse pronomezinho C, você pode chamar de pronome reflexivo. Pronome reflexivo. Álvaro, o que é pronome reflexivo? É quando significa a si próprio. Paulinho cortou-se. Paulinho cortou a si próprio. Então você tem aí um geralzão, galera. Voz ativa, voz passiva e voz reflexiva. Nós vamos ver uma por uma, gente. A manha do gato, no passo da cegonha. Vamos lá. Vamos nessa? Isso aqui é só um geralzão. Gente, vamos lá. Primeira coisa, galera. Eu tenho que saber passar da voz ativa para a voz passiva e vice-versa. Então, primeiro, ó, voz ativa, sujeito, verbo e objeto. Olha essa frase, galera. As empresas, que é o sujeito, elas fizeram alguma coisa. O que as empresas fizeram? Construíram, ó, a voz ativa. As empresas construíram novos edifícios. Sujeito, verbo e objeto. Ó. As empresas construíram novos edifícios. Voz ativa. Álvaro, como fica a voz passiva? Vamos lá, gente. Se você fala, as empresas construíram novos edifícios, como vai ser a voz passiva dessa frase? Vou escrever aqui para vocês, ó. Novos edifícios. Novos edifícios. Ó, você vai ver que agora é o sujeito, hein? Novos edifícios foram construídos. Novos edifícios foram construídos. Aqui você tem uma voz passiva já. Ó. O sujeito aqui, ó, não fez nada. Tá, as empresas construíram novos edifícios. Novos edifícios foram construídos pelas empresas. Pelas empresas. Novos construídos. Ó, que lindo, né? Pelas empresas. Então, peraí, Alva, fala de novo. Vamos lá. Ó, você não vai errar nada, gente. O que eu tenho aqui, ó? As empresas é o sujeito da voz ativa, porque as empresas fizeram alguma coisa. O que elas fizeram? Elas construíram. Elas praticaram a ação de construir. Elas construíram o quê? Novos edifícios. Jeito, verbo, objeto. Voz ativa. Como fica a voz passiva?
novos edifícios, que agora é um sujeito paciente, voz passiva, né? Novos edifícios foram construídos. Então você vê que é uma voz passiva porque os novos edifícios agora não fizeram nada, eles receberam a ação de serem construídos. Pelas empresas, você vai chamar do quê? Agente da passiva. Então, agente da passiva você só encontra em voz passiva. Agente da passiva. Então, agente da passiva é quem age na voz passiva. Então, o sujeito que é novos edifícios aqui, ó, não fez nada. Novos edifícios foram construídos pelas empresas. Agora, dá uma olhada nessa frase, galera. Construímos. Olha o sujeito, ó. Eu sempre sujeito por intermédio do verbo. Construímos. Qual que é o sujeito, Álvaro? Nós. Então, nós. Mas tá escrito nós aí, Álvaro? Não. Sujeito oculto, nós. Nós construímos novos edifícios. Nós construímos novos edifícios. Isso é voz ativa. O sujeito nós fizemos alguma coisa. Como fica a voz passiva dessa, galera? Construímos novos edifícios. Como fica? Novos edifícios foram construídos, mesma coisa. Só que vem cá. Ó, que lindo, galera. Ó. Novos edifícios foram construídos. Só que agora o agente da passiva mudou. Qual que é o agente da passiva agora? Quem construiu os edifícios? Não fomos nós? Então, ó, construímos novos edifícios? Novos edifícios foram construídos por nós. Ó, novos edifícios foram construídos por nós. Então, o agente da passiva agora, nós. Então, construímos novos edifícios. Voz ativa. Novos edifícios foram construídos por nós. Então entendi, Álvaro. Sempre vai ter voz passiva. Não precisa ter sempre agente da passiva, galera. Não é porque é voz passiva que tem que ter agente da passiva. Pega esse aqui, ó. Construíram novos edifícios. Ó, construíram novos edifícios. Construíram. Sei lá, quem? Tá escrito aí, construíram. Como fica, Álvaro? Novos edifícios foram construídos. Mas tem agente da passiva? Não. Porque não dá para saber quem é, ó. Vem cá, vem cá. Então como fica essa frase? Ó, olha que lindo, galera. Ó, construíram novos edifícios. Alguém construiu novos edifícios, eu não sei. Mas pode ser eles. Não, gente. Aqui é um sujeito indeterminado. Construíram novos edifícios. E a voz passiva fica o quê? Novos edifícios foram construídos. Ponto final. Novos edifícios foram construídos. Ponto final, galera. Só isso. Para ser voz passiva, tem que ser o verbo ser e o verbo construir no particípio. Particípio. Álvaro, eu não entendi o que é particípio. Ado, ido. Qual que é o particípio de construir? Construído. O particípio de falir? Falido. O particípio de cantar? Cantado. Ado, ido. Então, ó, as empresas construíram novos edifícios. Novos edifícios foram construídos pelas empresas. Construímos novos edifícios. Novos edifícios foram construídos por nós. Construíram novos edifícios. Novos edifícios foram construídos. Só isso. Então você faz da voz ativa para a voz passiva. Vamos fazer o contrário? Gente, agora você vai ver que é tudo voz passiva. Ó. Então, galera, uma nova lenda, sujeito, foi criada. Olha o verbo criar, galera. Por que é voz passiva? Porque uma nova lenda não fez nada. Então, uma nova lenda foi criada pela população. Vamos lá, galera. Sujeito, uma nova lenda. É um sujeito paciente. E aí você tem o verbo ser, mais o particípio de criar. Criado. Particípio. Mas por que é criada? Porque uma nova lenda foi criada pela população. Então quer dizer que esse pela população, você vai chamar do quê? Agente da passiva. Agente da passiva.
Uma nova lenda foi criada pela população. Vamos colocar na voz ativa? Como fica na voz ativa? Vou escrever aqui para vocês, ó. A população é o sujeito agora, ó. A população, o que ela fez? O que ela fez? A população criou. Opa, agora é voz ativa. A população fez alguma coisa. A população criou. O que ela criou? Ela criou uma nova lenda. Uma nova lenda. Ó, que lindo. Então você tem sujeito, a população, verbo, e quem cria alguma coisa. Uma nova lenda é objeto. Gente, isso é voz ativa, galera. A população criou uma nova lenda, voz ativa. O sujeito fez alguma coisa. Uma nova lenda foi criada pela população, voz passiva. Simples assim, galera. Perceberam? Simples assim. Vamos pegar outra frase. Dá uma olhada, galera. Outra frase. Ó. Os sinos da igreja. Ó. Os sinos da igreja são ouvidos. Gente, é voz passiva. E os sinos da igreja não fizeram nada. Tá vendo? Eles receberam a ação de serem ouvidos. Então, os sinos da igreja são ouvidos por todo mundo. Por todo mundo. O que eu tenho aí? Os sinos da igreja. Sujeito, paciente. Verbo ser e participe. Os sinos da igreja são ouvidos. E por todo mundo é o agente da passiva. Vamos colocar na voz ativa isso aí? Como é que eu faço, Álvaro? Vamos lá. Ó, voz ativa agora, hein, galera? Então, vamos lá. Vamos pegar aqui, ó. Voz ativa de os sinos da igreja são ouvidos por todo mundo. Como os sinos da igreja são ouvidos por todo mundo, voz passiva, eu vou colocar essa mesma frase agora na voz ativa, quando o sujeito pratica. Todo mundo. Todo mundo. Ó, se os sinos da igreja são ouvidos por todo mundo, quer dizer que todo mundo ouve. Ó, todo mundo ouve. Ó, todo mundo é o sujeito. O que todo mundo faz? Ouve. Tá vendo? Pratica a ação de ouvir. Ouve o quê? Os sinos da igreja. Ó, simples assim, galera. Os sinos da igreja. Então você tem sujeito, todo mundo. Todo mundo faz o quê? Ouve, sujeito, verbo, e quem ouve, ouve alguma coisa. Os sinos da igreja, objeto. Sujeito, verbo, objeto. Voz ativa. Então, todo mundo ouve os sinos da igreja. Voz ativa. Os sinos da igreja são ouvidos por todo mundo. Voz passiva. E essa aqui, Álvaro, novas lendas foram criadas. Vamos lá. Novas lendas foram criadas. Não tem agente da passiva, gente. Ó. Novas lendas foram criadas. Quer pôr um agente da passiva? Põe. Novas lendas foram criadas por mim. Novas lendas foram criadas por você. Novas lendas foram criadas pela população. Novas lendas foram criadas por alguém. Mas eu não quis pôr agente da passiva, galera. Porque verbo ser e particípio já é voz passiva. Então é uma voz passiva, porque novas lendas não fizeram nada. Elas receberam a ação de serem criadas. Então, novas lendas foram criadas. Como é que eu faço a voz ativa? Criaram. Ó, criaram. Criaram novas lendas. Criaram novas lendas. Ó, criaram novas lendas. Voz ativa. Criaram novas lendas. Álvaro, quem criou novas lendas? Não sei. Sujeito indeterminado. Alguém criou novas lendas. Criaram. Ó, você tem o sujeito. Sujeito indeterminado. O verbo criar. Então, alguém criou voz ativa, porque eles, elas, vocês criaram. E novas lendas, objeto. Voz ativa, galera. Então, você fez da voz passiva para ativa, da ativa para passiva. Lindo, né, galera? Tranquilidade? Beleza, Álvaro. Então eu sei, voz ativa, voz passiva é legal, né? Só que agora preste atenção. Preste muita atenção. Vamos para a análise de sintagem. Somente
os verbos transitivos diretos podem ir para a voz passiva. Somente verbo... Vou por aqui, ó. Somente verbo transitivo direto. Álvaro, quer dizer que verbo intransitivo? Não. Verbo transitivo? Não. Só verbo transitivo direto. Como assim, Álvaro? Fala pra mim o que é. Vamos lá. Quem vai me dizer isso são vocês agora. Ó. Vai fazer na hora isso aqui, ó. Olha essa frase, galera. Os candidatos fizeram uma prova. Sujeito, verbo, objeto. Certo, galera? Dá pra fazer pra voz passiva? Dá. Vem cá. Quando você fala os candidatos fizeram uma prova, quer dizer que uma prova, certo, galera? Uma prova foi feita. Foi feita. Ó, uma prova foi feita pelos candidatos. Pelos candidatos. Então quer dizer que isso aqui dá para ir para voz passiva? Dá. Por que, Álvaro? Porque o verbo é transitivo direto. Ou seja, quem faz alguma coisa. Então os candidatos fizeram uma prova. Uma prova foi feita pelos candidatos. Sujeito, verbo ser e particípio. E aqui você tem o agente da passiva. Então você tem, ó, sujeito, verbo transitivo direto e objeto direto. Álvaro, o que é verbo transitivo direto? É um verbo que não precisa de preposição. Quem faz alguma coisa. Construir. Quem constrói alguma coisa. Vender. Quem vende alguma coisa. Comprar. Quem compra alguma coisa. Agora dá uma olhada nessa. Os candidatos é o sujeito. Só que agora os candidatos precisaram. Quem precisa alguma coisa? Quem precisa de alguma coisa. Quem precisa de alguma coisa. O verbo precisar não é transitivo direto, galera. O verbo precisar é um verbo transitivo indireto. Álvaro, o que é verbo transitivo indireto? É um verbo que pede preposição. Quem precisa de alguém. Quem precisa de alguma coisa. E de uma ajuda, então, vai ser objeto indireto. Essa frase não pode ir para a voz passiva. Por que, Álvaro? Porque somente os verbos transitivos diretos é que podem ir para a voz passiva. Fala outro. Os candidatos concordam. Quem concorda? Concorda alguém? Concorda alguma coisa? Quem concorda com alguém. Quem concorda com alguma coisa. Então esse verbo não é transitivo direto, claro. Esse verbo é um verbo transitivo indireto. O que é verbo transitivo indireto? Gente, verbo transitivo indireto é aquele que só funciona com uma preposição. Precisar. Quem precisa de alguém. Quem precisa de alguma coisa. Não pode ir para a voz passiva. Concordar. Quem concorda com alguma coisa. Quem concorda com alguém. Não dá para ir para a voz passiva, gente. Só pode voz ativa. Perceberam? Então, os candidatos concordaram com as propostas. Com as propostas é objeto indireto. Objeto indireto, galera. Inclusive, eu tenho uma aulinha sobre verbo transitivo direto, objeto direto e objeto indireto. Dá uma assistida nessa aula aí, galera. Legal? Outro verbo que não pode ir para a voz passiva, gente. Verbo intransitivo. O que é intransitivo, Álvaro? Intransitivo, gente. Intransitivo é aquele que não tem objeto. Morrer. Quem morre, morre. Verbo trabalhar. Quem trabalha, trabalha. Verbo viver. Quem vive, vive. E olha essa frase, ó. Os candidatos trabalharam antes da prova. Vê se você consegue passar para a voz passiva isso daí. Vê se dá para ir para a voz passiva. Os candidatos trabalharam antes da prova, é trabalhar. Não faz sentido, gente. Então quer dizer que o verbo trabalhar é um verbo intransitivo. Não tem como passar isso aqui para a voz passiva. Porque somente verbo transitivo direto é que vai para a voz passiva. Agora aqui, ó, envie os documentos ao secretário, dá. Vamos enviar, Álvaro? Vamos. Quem envia alguma coisa. Ó, vai bem, pessoal.
Sujeito, eu. Sujeito oculto, eu. Tá vendo? Eu enviei. O que eu enviei, Álvaro? Os documentos. Aqui já dá para você fazer, galera. Ó. Enviei os documentos ao secretário. Os documentos foram enviados. Ó. Enviei os documentos foram enviados. Foram enviados. Ó, voz passiva. Verbo ser e particípio. Os documentos foram enviados. Por quem? Por mim. Só que eu vou pôr aqui. Ah, mas e esse é o secretário aqui, Álvaro? Beleza. Os documentos foram enviados ao secretário por mim. Ou os documentos foram enviados por mim ao secretário. Por mim. O que é o por mim mesmo, Álvaro? Agente da passiva, cara. Então, os documentos foram enviados por mim. Não é uma voz passiva? Então, você tem sujeito, verbo ser e particípio. Os documentos foram enviados, voz passiva. E o por mim é um agente da passiva. Ah, eu quero colocar o secretário. Beleza, ao secretário. Ao secretário. Não precisa da ordem, viu, gente? Você poderia escrever assim: ao secretário, os documentos foram enviados por mim. Os documentos foram enviados por mim ao secretário. Os documentos foram enviados ao secretário por mim. Mas você tem que ter o quê? O por mim, que é o agente da passiva. Agente da passiva. Ó, agente da passiva é só em voz passiva, hein, galera? Então, ó, vamos recapitular essa parada. Enviei os documentos. Tá vendo? Então já faz. Os documentos foram enviados. O sujeito sou eu. Então os documentos foram enviados por mim ao secretário. Então os documentos foram enviados por mim ao secretário. Agora isso aqui nós vamos fazer na boca, galera. Ó. Na boca, ó. A diretora ofereceu. O sujeito é a diretora, né? O que ela fez? Ela ofereceu. O que ela ofereceu, Álvaro? Ela ofereceu uma bolsa. Nessa daqui você já faz, galera. Ó. A diretora ofereceu uma bolsa. É a mesma coisa que você falar o quê? Uma bolsa foi oferecida pela diretora. Uma bolsa foi oferecida pela diretora ao aluno. O aluno tá aí, ó. Escreve para mim, Álvaro. Escrevo, gente. Escrevo. Vamos lá. Vamos lá. Pega aqui, ó. A diretora ofereceu uma bolsa ao aluno. Quem oferece, oferece alguma coisa. Mas, Álvaro, esse verbo eu já vi. É um verbo transitivo direto e indireto. Beleza. Ó, a diretora é o sujeito. Ofereceu é um verbo transitivo direto e indireto. Por quê? Porque ela ofereceu uma bolsa, que é o objeto direto. Só quem oferece algo a alguém. Oferece algo a alguém. Objeto indireto. Então quer dizer que esse verbo é transitivo direto e indireto? É, igual enviar, galera. Quem envia algo a alguém. Mas você disse que é só verbo transitivo direto, Álvaro? Não, pode ser verbo transitivo direto e indireto. Mas por que você escreveu que é só transitivo direto? Porque todo verbo transitivo direto e indireto, galera, ele é verbo transitivo direto primeiro. Então, ó, a diretora ofereceu uma bolsa ao aluno. Já faz na voz passiva, gente. Vamos fazer aqui, vai. Faz comigo. Isso é voz ativa, né? Isso é voz ativa. Então, faz pra mim, ó. Faço, gente. Bem na manha do gato aqui, ó. Não passa cegonha. Quando você pega, a diretora ofereceu uma bolsa, já dá pra fazer, ó. Uma bolsa, que é o sujeito agora, ó. O sujeito paciente, ó. Uma bolsa, sujeito, foi oferecida. Foi, verbo ser, foi oferecida. Oferecida. Então, uma bolsa, verbo ser e particípio. Uma bolsa foi oferecida, voz passiva já. Pela diretora. Pela diretora.
pela diretora. Então você tem um agente da passiva. De novo, agente da passiva é só em voz passiva, hein, galera? Então, uma bolsa foi oferecida pela diretora ao aluno. Ao aluno. O que você fez aqui? Ó o que você fez, gente. Simples, né? Cadê? Ó. Uma bolsa é o sujeito. Uma bolsa é o sujeito paciente, porque uma bolsa não fez nada, gente. Ela recebeu a ação de ser oferecida. Então, uma bolsa, foi, verbo ser. Particípio de oferecer, oferecido. Então, uma bolsa foi oferecida. E o agente da passiva. Uma bolsa foi oferecida pela diretora. Agente da passiva. Ó. Voz ativa e voz passiva. Legal, né? Vamos fazer questão, gente? Vamos fazer uma questãozinha? Vamos fazer uma questãozinha para dar uma fixada. Como é que cai na minha prova, Álvaro? Ó como é que cai na sua prova, ó. Se liga. Olha essa questãozinha para ser feliz, galera. Vem cá. Observe a oração e responda. Ela foi sequestrada por um casal. Esquece já, gente, ó. Ela foi sequestrada por um casal. Qual que é o sujeito? Eu sempre, sujeito por intermédio do verbo. Quem foi sequestrado aí? Ela, né? Então ela é o sujeito. Ela é o sujeito. Então ela foi sequestrada por um casal mercenário vindo do sul da França. Letra A, galera, vem cá. A locução verbal está na voz passiva. Letra B. A locução verbal está na voz ativa. Letra C. A locução verbal está na voz passiva reflexiva. Ou é passiva ou é reflexiva, gente. Parte em destaque. Não se trata de locução verbal. O que é locução verbal? Dois verbos juntos. Verbo ser, foi. Verbo ser. E mais o verbo sequestrar no particípio. Qual que é o particípio de sequestrar? Sequestrado. Particípio de falar? Falado. Particípio de jogar? Jogado. Particípio de comer? Comido. Ado, ido. Então ela foi sequestrada por um casal. Galera, ela é o sujeito, foi sequestrada. Voz passiva, galera. E por um casal mercenário, Álvaro? Por um casal mercenário o quê? Agente da passiva. Dá até pra colocar na voz ativa, hein, galera? Ó. Peraí. Então é voz passiva, Álvaro? É voz passiva, gente. Pelo amor de Deus. Letra A, claro que você acertou. Certo, galera? A locução verbal está na voz passiva. Verbo ser e particípio. Põe na voz ativa pra mim, galera. Se você fala que ela foi sequestrada por um casal mercenário, quer dizer que um casal mercenário sequestrou a. Não é sequestrou ela, tá, galera? Ó, um casal mercenário sequestrou a. Quem que é o a? Ela, né? Então, um casal mercenário a sequestrou. Um casal mercenário sequestrou a. Sequestrou a. Posso falar sequestrou ela? Falar pode, escrever não, hein? Então você vê que faz, questãozinha linda. Questãozinha para ser feliz, só alegria na casa do pobre. Então quer dizer que a locução verbal, que é verbo ser, mais particípio. Repete o particípio para mim, Álvaro. Repito. Ado, ido. Foi sequestrado. Tá vendo? Verbo ser e particípio. Está na voz passiva, galera. Questãozinha para ser feliz, hein? Vamos fazer outra. Se liga nessa aqui, galera. Assinale a frase abaixo que exemplifica uma construção de voz passiva. Álvaro, caramba, bicho, como é que eu faço, meu? Voz passiva, Álvaro, como é que eu acho? Gente, construção de voz passiva é o seguinte: verbo ser mais um verbo no particípio. Então você vai no miolinho da parada. Porque essa é a locução verbal de voz passiva. Foi feito, tá vendo? Foi construído, foi estudado, ado, ido, hein, galera?
Verbo ser e particípio. Então você quer encontrar aqui simplesmente uma construção de voz passiva. Aqui não é certo ou errado, galera. Voz passiva. Vamos lá? O que é voz passiva mesmo, amor? O sujeito recebe a ação. Letra A. Milhares de velas podem ser acesas. Milhares de velas podem ser acesas. Que lindo! E uma única vela e a vida dela não será encurtada. Vamos pular essa, vamos. Vem cá, gente. Ó, é proibido se apresentar com barba. É proibido se apresentar. É proibido apresentar você mesmo. Ó. Lembra do Cezinho, galera? Isso aqui é voz reflexiva. Ó, isso aqui é um pronome reflexivo. Peraí, o que é pronome reflexivo mesmo, Álvaro? É quando é voz reflexiva, né, galera? Ó, quando eu falo, é proibido se apresentar com barba. Não coisa falar, é proibido você apresentar você mesmo. Proibido eu me apresentar. Então é proibido se apresentar. Proibido apresentar a si próprio, você mesmo. Já não é voz passiva, né, galera? Aqui, ó. Crescido ou por fazer com cabelos. Já não é. Cadê o verbo ser e o particípio desse negócio, galera? Letra C. O povo está preocupado. Está preocupado, tá? O povo está preocupado, beleza. Com os resultados obtidos pela seleção que não correspondem. Não correspondem. Cadê o verbo ser? Isso é voz ativa, galera. Tá vendo? Isso é voz ativa, mano. Não corresponde às expectativas gerais do povo. Quer dizer que os resultados não correspondem. Cadê o verbo ser e particípio, gente? Letra D. Você pode fingir ser sério. Tem verbo ser aqui, Álvaro. Mas cadê o particípio? Você pode fingir ser sério, mas não pode fingir ser espirituoso. Tem verbo ser, Álvaro, mas tem que ser verbo ser e particípio. Galera, vem cá. Essa é um pouquinho mais difícil. Mas por que você vai pôr X na letra A? Milhares de velas é o sujeito. São 3 verbos aqui, ó, galera. Podem ser acesas. As velas são acesas. As velas podem receber a ação de ser acesas. Aceso, galera, é o particípio do verbo acender. Você podia falar, milhares de velas podem ser acendidas. Não. Então, você tem o verbo ser e o particípio. Aqui você tem uma voz passiva, gente. Difícil essa aqui, né, galera? Porque milhares de velas não fizeram nada. Por que é sujeito paciente? Porque recebe a ação de ser aceso. E aí? E é uma única vela. De uma única vela. E a vida dela não será encurtada. A vida não será, verbo ser e particípio. Encurtar, encurtado. Não será encurtada. Será encurtado. Verbo ser e particípio. Aqui você tem uma voz passiva. Verbo ser e particípio. Isso é voz passiva. E o sujeito, Alvaron? E o sujeito? Milhares de velas, não fizeram nada. Foram acesas, podem ser acesas, devem ser acesas. E a vida da vela? Será encurtada, foi encurtada, é encurtada, alguém encurtou a vela. Voz passiva. Vamos ver. Mais uma, Alvaro. Vem cá, gente, mais uma, se liga. A densidade da área, você vai lendo, ó. A densidade da área da sintaxe. A densidade da área da sintaxe. Confere a ela estudos diversos. Ai, que preguiça. Vem cá, ó. Dentre eles, o das vozes verbais. Vozes verbais. Voz ativa, voz passiva, voz reflexiva. Vozes verbais. Analise as afirmativas e assinale a alternativa em que a oração na voz ativa, ó, voz ativa. Que lindo, gente. Você já mata isso agora. Já tá falando que é voz ativa, ó. Os marinheiros europeus é o sujeito. Os marinheiros europeus levaram o amendoim. Mata aqui, galera. Os marinheiros europeus levaram o amendoim. Já faz de cabeça, galera. Isso é voz ativa. Os marinheiros europeus levaram o amendoim. É a mesma coisa falar. O amendoim foi levado
Pelos marinheiros. Faz na hora, galera. Ó, os marinheiros europeus levaram o amendoim. O amendoim foi levado, verbo ser e particípio. O amendoim foi levado para a Espanha. Para a Espanha tá aí só para encher o saco. Então, ó, está corretamente formada na voz passiva. Vamos fazer agora? Os marinheiros europeus levaram o amendoim. Vou escrever aqui, ó. O amendoim, amendoim. Certo, pessoal? Porque os marinheiros europeus levaram o amendoim. Voz ativa. O amendoim foi levado. Foi levado. Ó que lindo, ó. Verbo ser e particípio. O amendoim foi levado por quem? E o agente da passiva, Álvaro? O amendoim foi levado pelos marinheiros europeus. Pelos marinheiros europeus. Agente da passiva. Europeus. Aí você já acabaria, mas aí tem o para Espanha, tá, galera? Para Espanha, é qualquer lugar. Então, ó, o amendoim é o sujeito. Verbo ser e particípio. O amendoim foi levado. E pelos marinheiros europeus, agente da passiva. Você já faz na hora, galera. Mas o que está pedindo? Vamos lá. Qual está corretamente formado na voz passiva? Letra A. A Espanha recebeu o amendoim. Para, galera. Ó, a Espanha recebeu o amendoim dos marinheiros europeus. Você já fez, gente. Ó, os marinheiros europeus levaram o amendoim foi levado pelos marinheiros europeus. Aqui não serve. A número 2, ó. O amendoim foi levado. Ah, o amendoim, verbo ser e participa. Ó, o amendoim foi levado. Ah, Álvaro, esse para a Espanha, para te encher o saco. Pelos marinheiros europeus. Ó, então você tem sujeito, verbo ser, mais particípio. Ó, o amendoim foi levado pelos marinheiros europeus. É o agente da passiva. Agente da passiva. E o para Espanha tá aí, ó. Então, para Espanha, o amendoim foi levado pelos marinheiros europeus. Pelos marinheiros europeus, o amendoim foi levado. Não importa, verbo ser e participe. E o para Espanha está sobrando. Então, a 2 serve. Peraí, se a 2 serve, a A já está errada, porque está falando apenas a 1, né? A 2 por 3 apenas? Também não. 1 e 3? Não, porque a 2 está certa. Lindo, hein, galera? E a 3, Álvaro? Os marinheiros europeus é o sujeito. Trouxeram é o verbo. Então, eles é a voz ativa. Ó. Eles trouxeram o amendoim. Então, ó, sujeito, verbo e objeto. Só a número 2 foi para a voz passiva, galera. É assim, cai para mim, Álvaro? É, galera. É. Alternativa correta. Letra B. Faz outra. Fazer outra. Outra, galera. Vem cá. O emprego de voz passiva. Pronto, já mete bala, galera. O emprego de voz passiva. Ah, Álvaro, como que é mesmo? Verbo ser mais o particípio. O que é particípio mesmo, Álvaro? Ado, ido. Então, o emprego de voz passiva é constatado na passagem. Que passagem? Vamos lá, galera. Vem cá. Letra A. Então, eu quero uma voz passiva. Letra A. O cenário já tenebroso inclui. O cenário é o sujeito. Inclui é verbo. Então, ó, o cenário inclui uma inflação. Sujeito, verbo, objeto. Porque o cenário aqui é o sujeito. Então, o cenário inclui uma inflação. Pratica uma ação. Voz ativa. Essa aqui, Álvaro, alguma segurança econômica? É o sujeito. Ainda é, verbo ser. É verbo ser, né, galera? É garantida, particípio. Particípio de garantir é garantido. Então, é garantido, foi garantido, será garantido. É garantida, particípio. E que lindo, galera, pelo agronegócio é o agente da passiva. Agente da passiva. Posso pôr X aqui, Álvaro? Pode pôr X aqui, gente. Ó, isso aqui é uma voz passiva. Ó. Põe na voz ativa para mim, gente. Quando você fala alguma segurança econômica ainda é garantida pelo agronegócio,
Na voz ativa fica: o agronegócio garante alguma segurança econômica. Ainda. O ainda tá aí pra encher o saco. Então pode meter esse verbo ser e particípio, galera. Ah, Álvaro, e a letra C? O produto interno bruto é o sujeito. Deverá crescer. Pronto, deverá crescer. Então, o que ele vai fazer? Deve crescer, crescer. Não é voz passiva, gente. É voz ativa. Letra D. Até lá, as condições internacionais poderão melhorar. Poderão melhorar, certo? Melhorar. Não tem verbo ser e particípio aí? Isso é voz ativa. Letra E. O aperto mais forte da política monetária. Nossa, tudo isso, ó. O aperto mais forte da política monetária virá. Virá. Gente, para ser voz passiva, tem que ser verbo ser e particípio. Que lindo, né, galera? Galera, então, você viu a teoria e você fez algumas questões aí. Você viu a importância do negócio? É nas questões que a gente sabe se a gente entendeu a matéria ou não, né? E é na hora de fazer as questões que você entende como a matéria cai. Não é? E é por isso que eu criei o meu curso. Que curso, Álvaro? Que curso, que curso? Academia de Português do professor Álvaro Ferreira. Galera, é um curso completo de português para concurso. Com teoria e muitas questões. Muitas, várias, inúmeras, diversas, tantas questões e todas elas são comentadas em vídeo. Por isso que o meu curso é baseado em questões, galera. Um pouquinho de teoria e várias questões. Então, pessoal, se você quiser dar uma olhadinha, ó, link da descrição no vídeo, dá uma olhada aí no meu curso. Certo, galera? Galera, clica aqui, ó, que eu tenho certeza de que você vai ficar, ó, fortão em português, cara. Eu tenho certeza disso. Então vamos que vamos, gente. Vamos que vamos, vamos que vamos, vamos que vamos. Galera, você viu voz ativa e voz passiva, né? E se eu falar pra você que existem dois tipos de vozes passivas agora? Como é que é, Álvaro? Voz passiva, gente. Ah, eu já entendi, Álvaro. Verbo ser e particípio, verbo ser e particípio. Mas vem cá, vem cá, vem cá. Chega aí, galera. Presta atenção agora. Vamos falar só de voz passiva nessa parte. Você tem a voz passiva analítica. Álvaro, o que é voz passiva analítica? Essa que você acabou de ver. Verbo ser e particípio, agente da passiva. Voz passiva analítica. Só que você tem a voz passiva sintética ou pronominal. Não é difícil, galera. As duas querem dizer a mesma coisa. Então, voz passiva analítica. Voz passiva analítica é aquela que tem o verbo ser e o particípio, que você acabou de ver. Aí você tem uma voz passiva sintética, que também é chamada de voz passiva pronominal. Como é que funciona, Álvaro? Olha que fácil, galera. Chega aí. Ó. Vem cá, galera. Descobriu-se ocupado. Descobriu-se ocupado. Isso aqui é uma voz passiva sintética, pronominal. Você vai chamar esse C não de pronome reflexivo. Esse C você vai chamar de pronome apassivador. Presta atenção, galera. Pronome apassivador. Apassivador. Por que pronome apassivador? Vem cá, galera. Quando você fala descobriu-se ocupado, não foi que o culpado se descobriu sozinho. Quando fala descobriu-se o culpado, gente, é a mesma coisa que falar o culpado, sujeito, foi descoberto. Ó que lindo, galera. Verbo ser e particípio. Eu não entendi, ó. Fala de novo. Falo, gente. Descobriu-se o culpado. Se você puder transpor, o culpado foi descoberto, quer dizer, então, que aqui, ó, você tem uma voz passiva. Mas que voz passiva? Voz passiva pronominal. Voz passiva sintética. Descobriu-se o culpado. Voz passiva sintética. Voz passiva pronominal. Porque quando você fala descobriu-se o culpado, é a mesma coisa que falar o culpado foi descoberto. E aqui você tem uma voz passiva analítica. Voz passiva sintética, voz passiva analítica.
Olha que facinho, gente. Olha essa aqui, ó. Criaram-se expectativas. Criaram-se. Não é que as expectativas se criaram sozinhas, gente? Ó, criaram-se expectativas. Você fala o quê? Expectativas foram criadas. Então, como é que chama esse ser, Álvaro? Pronome apassivador. Porque essa aqui é uma voz passiva também. São sinônimos, galera. Então, descobriu-se o culpado. O culpado foi descoberto. Mesma coisa. Criaram-se expectativas. Expectativas foram criadas. Se você puder fazer isso, você já sabe que isso é uma voz passiva sintética. Uma voz passiva pronominal. E esse ser vai chamar pronome apassivador. Criaram-se expectativas. Expectativas é o sujeito, verbo ser e particípio. Particípio. Então é a mesma coisa, Álvaro. É a mesma coisa, galera. Mesma coisa. Então você tem duas maneiras de descobrir uma voz passiva. Outra. Vem cá, ó. Não se viu uma pessoa na sala. Não se viu uma pessoa na sala. Eu não. Quando você fala não se viu uma pessoa na sala, é a mesma coisa que você falar uma pessoa não foi vista na sala. Como é que chama esse ser, Álvaro? Pronome apassivador. Então você já faz a transposição na hora. Voz passiva analítica, verbo ser e particípio, você já sabe disso. Voz passiva sintética ou pronominal. Vamos fazer outro exemplo, vem cá. Outro exemplo, gente. Você faz na hora. Vem cá, gente, você faz na hora. Quer ver? Mas na hora mesmo. Essa aqui, ó. Olha essa frase. Consertou-se o fogão. Acabou. Ó, consertou-se o fogão. Já pensa aí, galera. Consertou-se o fogão, Álvaro. Sim, ó. Consertou-se o fogão. Não é que o fogão se consertou sozinho, hein, gente? Pelo amor de Deus, hein? Então, quando você fala consertou-se o fogão, você tem esse C aqui, ó. Isso não é pronome reflexivo, gente. O fogão não se consertou sozinho, pô. Então, quando você fala, ó, consertou-se o fogão, esse C vai chamar pronome apassivador. Pronome apassivador. É uma voz passiva, Álvaro? É uma voz passiva, gente. Pronome apassivador. Então, essa palavrinha C vai chamar pronome porque você fala consertou-se o fogão. É a mesma coisa que dizer o fogão foi consertado. Foi consertado. Eu disse a mesma coisa, galera. Consertou-se o fogão. O fogão foi consertado. Voz passiva igual. Só que o nome é diferente. Porque quando você fala consertou-se o fogão, você tem uma voz passiva pronominal. Uma voz passiva sintética. Consertou-se o fogão. É a mesma coisa dizer o quê? O fogão, verbo ser, foi consertado. Então, o fogão foi consertado. É uma voz passiva analítica. Consertou-se o fogão, voz passiva sintética ou pronominal. Mesma coisa, Álvaro. Mesma coisa, gente. Então, você vai provar para mim que entendeu essa parada. Olha essas duas frases, gente. Vende-se esta casa. Não é que a casa se vende sozinha, vocês perceberam, né, galera? Vendem-se casas na praia. Será que isso é voz passiva? Vamos lá. Vamos fazer a transposição. Vem comigo. Vou apagar aqui, ó. Esquece o consertar aqui, ó. Eu tô pegando essa frase. Na hora que você vê isso aqui, ó, você já percebe que essa palavrinha C, galera, não é um pronome reflexivo, gente. A casa não se vende sozinha. Quando você fala vende-se esta casa, gente, isso aqui é um pronome apassivador. Vamos lá. Vende-se essa casa é a mesma coisa que você falar o quê? Esta casa
Esta casa é o sujeito. Verbo ser. Então, esta casa é vendida. Esta casa é vendida. Voz passiva. Vende-se esta casa. Voz passiva sintética. Voz passiva pronominal. Isso aqui é um pronome apassivador. Esta casa é vendida. Esta casa é vendida. Olha que lindo. Galera, uma coisa que é legal também, viu? Esta casa, singular, verbo no singular. Singular, singular, hein, galera? E que você vê muitas vezes por aí, vende-se casas. O certo é plural, plural, hein, galera? Ó. Quando você fala vendem-se casas na praia, é a mesma coisa que você fala o quê? Casas, casas na praia. Ó, casas na praia são, verbo ser, vendidas. Casas na praia são vendidas. O que você tem aqui? Verbo ser e particípio. De novo, gente. Vendem-se casas na praia. Voz passiva sintética. Voz passiva pronominal. Vendem-se casas na praia. Mesma coisa que dizer casas na praia são vendidas. Voz passiva sintética. E voz passiva analítica. Voz passiva sintética. Voz passiva analítica. É a mesma coisa. Eu não estou satisfeito com essa explicação. Eu vou fazer mais uma. Você vai pensar para mim. Vamos lá. Vou pegar aqui uma legal. Eu não entendi ainda. Se liga na parada, galera. Vem cá. Vou pegar essa frase aqui, ó. Vamos ver se você sacou a ideia. Eu vou escrever uma frasinha legalzinha aqui, ó. Ó. Legalzinha, ó. Fez-se. Nossa, fez-se. Verbo fazer, hein, ó. Fez-se. Fez-se o serviço. O serviço. O que é isso, ó? Fez-se o serviço. O serviço se fez sozinho? Claro que não, gente. Isso é uma voz passiva pronominal. Isso é uma voz passiva sintética. Quando você falar fez-se o serviço, é a mesma coisa que dizer o quê? O serviço foi feito. Fez-se o serviço. Voz passiva pronominal. Voz passiva sintética. E como é que chama esse C? Pronome apassivador. Fez-se o serviço. O serviço foi feito. Verbo ser e particípio. Então você tem uma voz passiva pronominal e aqui você tem a voz passiva analítica. Então você tem dois tipos de voz passiva. Simples assim, né? Ai, Álvaro, é tão difícil. Nós vamos ver nas questões, galera. Então você tem dois tipos de voz passiva? Dois tipos de voz passiva. Muito bem. Vamos falar mais uma vez, vai. Pronome apassivador, Álvaro. Ou partícula apassivadora, que é aquele pronomezinho C. Ou é pronome apassivador ou partícula apassivadora. Na voz passiva sintética, ó, com verbos transitivos diretos de novo, verbo transitivo direto, aquele que não precisa de preposição, a frase pode ser transportada para a voz passiva analítica. Então, ó, esconderam-se muitas notas. As notas não se esconderam sozinhas, gente. De novo, ó, quando você fala esconderam-se muitas notas, lembra que você fala muitas notas foram escondidas. Ó, esconderam-se muitas notas. Muitas notas foram escondidas. Tá vendo, galera? Voz passiva sintética. E você passa para a voz passiva analítica. Essa aqui, ó. Entregou-se o prêmio ao aluno. Entregou-se o prêmio. É a mesma coisa falar. O prêmio foi entregue. Entregou-se o prêmio foi entregue ao aluno. Então, como é que chama esse C mesmo? Partícula apassivadora. Partícula apassivadora. É voz passiva, hein, galera? Apassivadora. Pra fechar, vai. Pra fechar, gente, vai. Vem cá, vai. Ó. Criaram-se. Agora vamos lá, hein? Criaram-se histórias. As histórias não se criaram sozinhas, gente. Isso é voz passiva. Quando você fala criaram-se histórias,
é a mesma coisa que dizer o quê, Álvaro? Histórias foram criadas. Tá vendo? Histórias foram criadas. Pra fechar, galera. Tem pronomezinho C? Tem. Como é que chama isso aí? Voz passiva sintética. Voz passiva pronominal. Pronome reflexivo. Oh, não, pronome passivador. Partícula passivadora. Criaram-se histórias. Histórias, verbo ser e particípio. Voz passiva pronominal. Voz passiva analítica. 2 tipos de voz passiva. Legal, né? Ah, entendi, Álvaro. Entendeu nada. Vamos comigo. Você tem a palavrinha C que chama-se índice de indeterminação do sujeito. Ah, Álvaro, tá piorando, né? O que é índice? É a palavrinha C também. Vai vendo. Quando é índice de indeterminação? Vamos lá. Ou ainda pronome indeterminador do sujeito. Sempre aparece junto a um verbo intransitivo. Quem morre, morre. Quem vive, vive. Ou transitivo indireto. Quem precisa de alguma coisa. A preposição. Ó. Quem concorda, concorda com alguma coisa. Quem acredita, acredita em alguma coisa. Ou de ligação. O verbo ficará sempre na terceira pessoa singular. Ó, vai vendo, galera. Vive-se bem naquele país. Vê se dá pra pôr na voz passiva, gente. Vive-se bem naquele país. Naquele país é bem vivido. Não dá. Gente, não tem como passar pra voz passiva essa frase. Não tem. Então esse C vai chamar o quê? Índice de indeterminação. Porque é um verbo intransitivo. Quem vive, vive. Não tem como colocar na voz passiva. Isso é voz ativa, galera. Esse C não é pronome apassivador. Não tem como colocar na voz passiva analítica. Essa aqui, ó. Precisa-se de novas fontes de riqueza. Quem precisa, precisa de alguém. Quem precisa, precisa de alguma coisa. Não tem como colocar essa frase na voz passiva, galera. É um verbo transitivo indireto. A preposiçãozinha já quebrou. Não tem como nem ir para voz passiva esse negócio. Isso é voz ativa e esse C vai chamar índice de determinação do sujeito. É ser responsável. Nossa, é ser responsável. Passa para voz passiva isso aí. É ser responsável por todas as coisas erradas. Por toda. Esse C vai chamar índice de determinação do sujeito, galera. Não tem nem como colocar na voz passiva essa porcaria. Não tem. Então isso aqui é um índice de determinação do sujeito. E você vê que o verbo não pode, nem pro plural pode ir. Ó, se liga aqui, galera. Acredita-se em falsas promessas. Quem acredita? Acredita em. Põe na voz passiva pra mim. Vê se dá. Esse verbo é verbo transitivo indireto. Galera, a palavrinha ser só vai ser partícula passivadora se você conseguir colocar na voz passiva analítica. Então, nesse caso aqui, isso não é voz passiva de jeito nenhum. Esse pronomezinho C vai chamar índice de determinação do sujeito. É voz ativa, não tem nem como colocar na voz passiva, galera. Vamos fazer questão? Vamos fazer uma questãozinha? Vamos subir o nível da parada? Olha isso aqui, galera. Questãozinha de número 5. Vamos lá. Como é que cai para você, ó? Vamos lá. Questãozinha de número 5. Os verbos apresentam flexão em voz. Álvaro, o que é flexão em voz? Voz ativa, voz passiva e voz reflexiva. Flexão em voz. As vozes do verbo. Álvaro, o que é voz do verbo? Voz ativa, voz passiva. As vozes do verbo indicam se o sujeito gramatical é o agente. Se o sujeito é o agente. Gente, se o sujeito é o agente, é voz ativa. O sujeito age. Ou paciente. Voz passiva, o sujeito recebe. Da ação verbal. Ou seja, se pratica ou sofre ação. Nossa, que palestra, cara. O que ele quis dizer aí? Que tem voz ativa e voz passiva, gente. Nesse sentido, a frase. Vai pro abraço, gente. Olha a frase. Viam-se 2 corpulentas paineiras. Viam-se 2 corpulentas paineiras. Está na letra A, na voz passiva sintética, na voz ativa, na voz reflexiva, na voz passiva analítica. Como é que chama isso aí? Vamos lá, gente. Viam-se 2 corpulentas paineiras. É a mesma coisa que dizer o quê?
duas corpulentas paineiras. Duas corpulentas paineiras. Paineiras. É o sujeito. Viam-se duas corpulentas paineiras. É a mesma coisa que falar o quê? Duas corpulentas paineiras eram, verbo ser, eram vistas. Então o que eu tenho aqui? Sujeito, verbo ser e particípio. Opa, voz passiva essa porcaria. Só que é o seguinte, que voz passiva? Como é que chama esse ser mesmo, Álvaro? Partícula apassivadora. Então isso aqui é uma voz passiva sintética. Isso aqui é uma voz passiva pronominal. Porque você transformou numa voz passiva sintética numa voz passiva analítica. Viam-se duas paineiras eram vistas. Então isso aí é uma voz passiva sintética, galera. Álvaro, por que não é voz passiva analítica? Você lembra, voz passiva analítica tem que ter o quê? Verbo ser mais particípio, que não é o caso. Então aqui você tem uma partícula passivadora, então essa aqui é uma voz passiva sintética. É isso que cai na tua prova, gente. É assim que você tem que fazer. Vou fazer mais uma? Olha essa aqui, gente. Você viu? Não importa a banca, vocês perceberam, né, galera? Ó. Banca IBAD, Banca Vunesp, Banca CESP, Banca Sesgran Rio, não importa, galera. Se eu souber as vozes verbais, as questões são todas parecidas. Então, ó. Assinale a alternativa em que ocorre emprego da voz passiva no fragmento de frase apresentado. Peraí, então você já sabe que existem dois tipos de voz passiva. A voz passiva sintética, pronominal, que é a partícula passivadora, que é o ser, ou verbo ser e particípio. Então você já sabe que tem dois tipos de voz passiva, hein, galera? Aqui não é só pegar verbo ser e particípio, verbo ser. Tem dois tipos de voz passiva. Vamos lá. Então eles estão pedindo o que aqui? Emprego de voz passiva. Não falou qual é. Letra A, galera. O novo ensino médio entrou no debate neste ano. O novo ensino médio entrou. Você tá vendo alguma voz passiva aí, meu? O novo ensino médio entrou. Voz ativa, ó. O que é o novo ensino médio? Ele entrou. Ativa, pô. Eu quero uma voz passiva. Letra B. Caso exija-se. Opa! Caso exija-se um mínimo de 2.400 horas para a parte comum a todos os estudantes. Olha a partícula C, galera. Caso exija-se um mínimo de 200 e... Eu vou pegar aqui, ó. Um mínimo... Eu vou escrever. Ó. É a mesma coisa falar. Um mínimo de trocentas horas. Um mínimo de trocentas horas. Ó. Exija-se um mínimo... Então, quer dizer que o mínimo de 200 horas seja... Verbo ser. Seja... Verbo ser, ó. Seja exigido. Exigido. Essa é difícil, hein? Ó. Então, quer dizer, caso um mínimo de 2.400 horas seja exigido, verbo ser e particípio, então aqui você tem uma partícula passivadora. Caramba, Álvaro, eu vou ficar com essa por enquanto. Por enquanto. Certo, pessoal? Então, caso exija-se um mínimo... Então, é a mesma coisa falar. Caso o mínimo de 2.400 horas seja exigido, verbo ser e particípio. Fica com essa por enquanto, que é uma voz passiva pronominal, voz passiva sintética. Porque aqui, ó, elas dizem. Galera, elas dizem. Cadê a voz passiva aí, meu? O que elas fazem? Elas dizem, pô. Voz ativa, já sai fora. Ó, letra D. É também a etapa que tem os piores resultados de aprendizagem. Cadê voz passiva aí? Letra E. A etapa final da educação básica é complexa. Opa, tem o verbo ser. Mas complexa não é verbo. Então, ó, a etapa final é complexa por muitas razões. Galera, aqui você tem uma voz passiva. Ó, voz passiva. Na letra B, voz passiva pronominal. Ou voz passiva sintética. Caso exija-se.
Quer dizer, exija-se o mínimo de trocentas horas. Quer dizer, um mínimo de trocentas horas seja exigido. Então isso é uma partícula passivadora. Ó, você vê que a questão já começa a ficar mais, né? Mas não falou que voz passiva é. Nesse caso é uma voz passiva sintética, pronominal. Você já faz a transposição para a voz passiva analítica. E essa aqui? Vem cá, galera. Não admite, vem cá, galera, não admite transposição para voz passiva. Aqui não é certo ou errado, é aquela que não pode ir para voz passiva, cara. Não admite transposição para voz passiva a construção do seguinte segmento. Sabe por quê que você vai ter que saber? Porque você vai ter que colocar na voz passiva e ver se serve. Aqui não é certo ou errado, é aquela que não pode ir para voz passiva. Vamos lá, galera, eu adoro essa aqui. Ó, letra A. Os neurocientistas apresentam uma teoria. Sujeito, verbo, objeto. Põe aí. Uma teoria. Apresentam, né? Então, ó, os neurocientistas apresentam uma teoria. É apresentada. Ah, que linda, voz passiva. É apresentada pelos neurocientistas. Essa dá. Neurocientista. Ah, essa dá, Álvaro, essa dá. Ó. Então você tem aqui, ó, sujeito, verbo ser e particípio e agente da passiva. Essa dá. Eu quero uma que não dê. Letra B. Seu pai cometendo um delito. Sujeito, seu pai cometendo um delito. Vamos lá. Um delito. Verbo ser e particípio, né? Um delito sendo cometido. Ah, então é isso. Verbo ser e particípio. Então, um delito sendo cometido pelo seu pai. Pelo seu pai. Ah, essa dá. Ó, essa dá. Ó, sujeito, verbo ser e particípio, agente da passiva. Essa dá. Eu quero uma que não dê. Letra C. Podem conter esses rompantes. Podem conter esses rompantes. Conter esses rompantes. Então, esses rompantes. Ó, vai vendo, gente. Esses rompantes. Eu não sei o que é isso, viu, galera? Falando sério. Escreve aí, galera. Escreve aí. O que é rompante? Escreve pra mim aí no comentário, galera. Procura aí. Rompante. O que seria rompante? Escreve no comentário pra mim, galera. Você me ajuda, falou? Então, ó, esses rompantes podem conter. Não, esses rompantes podem. Tem que usar o poder, né? Podem ser contidos. Ah, também dá. Contidos. Ó que legal. Verbo ser e particípio. Dá pra passar pra voz passiva, gente. Eu quero uma que não dê pra ir pra voz passiva. E aí, vem cá. A. Já era, ó. A. Verbo haver. Eu já sei que não vai. Por quê? A oração sem sujeito. Então, há essa necessidade primitiva nos seres humanos. Ah, nos seres humanos essa necessidade é havido. Galera, por que que... Ah, não dá pra... Não dá. Verbo haver no sentido de existir. Mete bala aqui, galera. Não dá pra ir pra voz passiva. Oração sem sujeito. Você sabia que o verbo haver no sentido de existir, a oração não tem sujeito? Se você quiser, galera, tem tipos de sujeito. Eu tenho uma aulinha sobre tipos de sujeito. Porque para ir para a voz passiva, tem que ter sujeito, galera. Certo? Aí você consegue ir para a voz passiva. Se a oração sem sujeito, não dá para ir para a voz passiva. E aqui, galera, acionamos uma luta. Ah, peraí. Acionamos uma luta. Uma luta. Acionamos uma luta. Uma luta foi acionada. Né? Acionada. Ó, que lindo, gente. Verbo ser e particípio. Aqui não dá para ir para a voz passiva. Aí, no caso, é uma oração sem sujeito. Vocês perceberam, gente? Voz ativa você põe na voz passiva. Verbo ser e particípio. Verbo ser e particípio. Verbo ser, que é a voz passiva analítica. Então, a alternativa correta é a letra D. Não dá para ir para a voz passiva, porque a oração não tem sujeito. Outra. Vem cá, galera. Assinale a alternativa em que a afirmação está na voz ativa. Contrário. Gente, contrário.
Ó, matriculam-se crianças na rede pública. Isso é voz passiva. Quando você fala, ó, vou fazer na boca, hein? Matriculam-se crianças, é a mesma coisa que falar, crianças são matriculadas. Crianças são, verbo ser e particípio. Eu escrevi a mesma coisa. Matriculadas. Ó, então dá uma olhada, gente. Matriculam-se crianças. Uma voz passiva. Porque crianças são matriculadas. Eu não quero voz passiva, eu quero voz ativa. Letra B. Na rede pública, as crianças estão sendo, verbo ser, matriculadas. Ué, isso é uma voz passiva. Verbo ser e particípio. Verbo ser e particípio. Voz passiva. Eu quero uma voz ativa. Letra C. Crianças, pais matriculam crianças. Sujeito, pais, matricula verbo, criança, objeto. Sujeito, verbo, objeto. Os pais matriculam as crianças. Ah, lindo, Álvaro, lindo. Porque na letra E você tem voz passiva de novo, ó. As crianças é o sujeito, verbo ser e particípio. E aqui, galera, na rede pública, matriculam-se crianças. Crianças são matriculadas. Legal, né, gente? Não é legal? Não é legal? Não é legal? Muito legal, né, galera? Galera, agora é o seguinte. Agora nós vamos ver voz reflexiva. Você viu voz passiva, voz ativa. Agora você vai ver voz reflexiva. Acompanhe comigo na tela. Voz reflexiva agora, hein, galera? É pronome reflexivo. Pronome reflexivo é a função morfológica. O nome dele é pronome reflexivo. O pronome reflexivo você substitui por a si mesmo, a si próprio. É uma voz reflexiva. Então, por exemplo, o rapaz, que é o sujeito, o que ele fez, Álvaro? Ele machucou. Quem que ele machucou? Ele machucou a si próprio. Ele machucou a ele mesmo. Perceberam, galera? A si mesmo, a si próprio. Então, o rapaz machucou-se com a foice. Quer dizer que ele machucou a si mesmo. Então ele machucou e foi machucado ao mesmo tempo, por ele mesmo. Então isso é uma voz reflexiva, galera. Então isso aqui você vai chamar de pronome reflexivo. O sujeito, ele praticou a ação de machucar alguém e ele foi machucado por ele mesmo. Isso é uma voz reflexiva. Então esse C vai chamar pronome reflexivo. O rapaz machucou-se, ou se machucou, com a foice. Ele machucou quem? A si próprio, a ele mesmo. Olha que fácil. Localize-se no mapa. Localize-se no mapa. Quer dizer, localize a si próprio. Localize a si mesmo. Pronome reflexivo. Voz reflexiva. Pedro vestiu-se. Quem que o Pedro vestiu? Pedro vestiu alguém. Quem que ele vestiu? Ele vestiu ele mesmo. Então, ó, Pedro vestiu-se. Vestiu a si próprio. Isso é uma voz reflexiva, galera. Esse é um pronome reflexivo. Quando o pronome se significa a si próprio, a si mesmo. Voz reflexiva. Então, aqui, o Pedro, que é o sujeito, ele vestiu alguém. Quem que ele vestiu? Ele vestiu a si próprio. Ele vestiu-se rapidamente, telefonou e pediu um táxi. Então, nesse caso, ó, o Pedro vestiu, aqui, ó, telefonou é voz ativa e pediu um táxi é voz ativa. Certo, galera? Voz ativa. Agora, vestiu-se é uma voz reflexiva. Ele impôs-se. Quer dizer, ele impôs a si próprio uma disciplina rigorosa. Então, ele impôs uma disciplina rigorosa a si próprio, a si mesmo. Então, você tem aqui um pronome reflexivo. Voz reflexiva, hein, galera? Não é nem ativa nem passiva, hein? Reflexiva. E na voz reflexiva, você tem um tal de pronome reflexivo, só que é pronome reflexivo recíproco. Peraí, Álvaro. Pronome reflexivo significa o quê? A si próprio, a si mesmo, a si própria, a si mesma. Outro. Vem cá, ó. A menina. Peraí, ainda tô falando de pronome reflexivo só. A menina. Ó. Penteava-se. A menina penteava-se. Ó. À frente do espelho. À frente.
do espelho. Espelho. Então você pega essa frase, ó. Sujeito, a menina. O que a menina fazia? Ela penteava. Quem penteia alguém. Inclusive, deixa eu ver se eu tô penteadinho, né? Então, ó. Então, a menina penteava-se. A menina penteava quem? A si própria. Então, esse C, galera, ó. Então, ela penteava a ela mesma. Ela penteava a si própria, a si mesma. Pronome reflexivo, voz reflexiva. A menina é o sujeito, ela penteava alguém. Quem, no caso? Ela mesma penteava a si própria. Voz reflexiva. Pronome reflexivo. Então, o que é reflexivo, Álvaro? O pronome reflexivo significa a si próprio, a si própria. A si mesma, a si mesmo. Agora, o pronome reflexivo recíproco continua sendo voz reflexiva, galera, só que vai um pouquinho mais. Recíproco é quando significa um ao outro. Reciprocidade. É substituível por um ao outro ou uns aos outros. Como assim, Álvaro? Vem cá, galera. Pai e filho é o sujeito. Pai e filho faziam o quê? Abraçavam. Abraçaram. Quem abraça, abraça alguém. Pai e filho abraçaram quem? A si próprios? Claro que não, né, galera? Claro que não, né? Como que você vai abraçar a si próprio? Tem uns malucos aí que falam pra mim, mas isso existe. Existe na tua cabeça de maluco. Nesse caso, o pai e filho abraçaram quem? Um abraçou o outro e o outro abraçou um. Esse pronome é reflexivo? É, mas ele é reflexivo recíproco, porque o pai abraçava o filho e o filho abraçava o pai. Olha a ideia de reciprocidade na parada. Então, um ao outro. Então, você tem uma voz reflexiva também, mas esse pronome, gente, é um pronome reflexivo recíproco. Voz reflexiva é isso, galera. Então, você tem dois tipos de pronome reflexivo, né? O reflexivo, que é a si próprio, a si mesmo, ou você tem o recíproco, que significa um ao outro. Voz reflexiva é isso, galera. Acabou. Ai, que lindo. Vamos fazer questão. Vamos fazer questão. Se liga na questão, gente. É uma questãozinha quadrix. Que é o estilo CESP, né? Certo ou errado, né? Vamos lá, chega aí. No trecho. Durante as visitas de fiscalização, serão verificados aspectos como a documentação das empresas. Gente, ó, aspectos serão, verbo ser, serão verificados. Verificados. E o resto, Álvaro? Deixa o resto pra lá, meu. O que eu tenho aqui, ó? Sujeito, verbo ser e particípio. Voz passiva. Veja, aspectos serão verificados. É uma voz passiva o que, Álvaro? Você lembra, gente, que quando você tem verbo ser e particípio, é uma voz passiva, mas não adianta mais saber que é voz passiva. É uma voz passiva analítica. Analítica. O que é voz passiva analítica, Álvaro? Verbo ser e particípio. Então, serão verificados aspectos, aspectos serão verificados. Verbo ser e particípio. Muito bem. E aí tá falando assim, ó. No trecho, durante as visitas de fiscalização, serão verificados aspectos serão verificados, como a documentação das empresas. Há uma locução verbal com verbo principal no futuro e na voz passiva analítica. É, voz passiva analítica, realmente. Só que presta atenção na besteira que eles falaram. Eu vou pôr certo aí, Álvaro. Não é. Gente, com o verbo principal no futuro, vem cá, gente. Uma locução verbal. Locução verbal são 2 verbos, tá? Verbo ser é um verbo auxiliar, galera. Verbo auxiliar. O que é locução verbal, Álvaro? Não são 2 verbos juntos? Você tem o verbo auxiliar e o verbo principal. O verbo principal é o verbo no particípio. Esse é o verbo principal. Verbo principal. Sim, olha a pegadinha. Eu achei que a questão era tão fácil. Percebeu, galera? Aspectos serão verificados. Realmente, é voz passiva analítica. Ó, voz passiva analítica. Realmente é voz passiva analítica. Mas tá falando o quê? Verbo principal no futuro? O verbo que está no futuro é o verbo ser.
E verbo ser é verbo auxiliar, galera. O verbo principal está no particípio. Pode pôr errado aí. É pegadinha. Pegadinha do malandro. Pegadinha do malandro, galera. Errado, hein, galera? É uma voz passiva? É. É voz passiva analítica? É. Está no futuro? Sim. Mas é o verbo auxiliar que está no futuro e não o verbo principal. Galera, uma locução verbal, que são 2 verbos juntos, 3 verbos juntos, o verbo principal sempre é o último verbo. E os outros? Os outros são auxiliares. Verbo auxiliar e verbo principal. Verbo auxiliar e verbo principal. Aham. Meia verdade, meia mentira. Errado! E essa aqui, ó. E essa aqui, galera. Chega aí. Assinale a opção que apresenta a frase na voz ativa. Voz ativa. Vamos lá. Voz ativa? Voz ativa. Você já se ligou que voz passiva, gente, é verbo ser e particípio ou partícula passivadora. Não sei porque eu fiz assim, galera. Assim é o ser, vai. Imagina que você tá aqui. Partícula passivadora. Toma lá. Ó. Letra A. A palavra sábia é aquela que dita a uma criança é sempre compreendida. Opa! A palavra sábia. Ó. Que lindo, gente. Ó. É verbo ser compreendida. A palavra sábia é compreendida. Verbo ser e particípio. Particípio. Vou deixar ela aí. Eu quero uma voz ativa. Aqui tá falando voz... Ó, a palavra sábia é compreendida. A palavra sábia é dita. Ó, verbo ser e particípio. Gente, verbo dizer não é dizido, né? Tá? Então, é o particípio do verbo dizer, dito, né? Então, verbo ser e particípio. Então, você tem 2 vozes passivas aí, né? Ó. 2 vozes passivas. Ó. A palavra sábia é dita, verbo ser e particípio. A palavra sábia é compreendida. Voz passiva. Letra B. Dizer facilmente até as coisas mais fáceis de serem ditas. Ó, coisas mais fáceis de verbo ser e particípio, hein, galera? Ó, verbo ser e particípio. Isso é voz passiva, gente. Serem ditas. Coisas serem ditas. Não é nada fácil, ou melhor, é muito difícil entre as coisas mais difíceis. Tá, verbo ser e particípio, galera. Letra C. Muitas vezes me arrependi. Me arrependi. O que eu fiz? Eu me arrependi. De ter falado, nunca ter calado. Não tem verbo ser e particípio? Mete pau nela. Já era. Eu me arrependi. Eu me arrependi. O que eu fiz? Me arrependi. E a letra D, Álvaro? Nos perigos graves, atropela-se toda a razão. Galera, isso é voz passiva, hein? Faz pra mim. Atropela-se toda a razão, mesmo que eu falar. Toda razão. Toda razão. É o sujeito. Toda razão é atropelada. Atropelada. Vamos de novo? Atropela-se toda razão. Esse você vai chamar o quê? Pronome apassivador. Partícula apassivadora. Toda razão é atropelada. Então você tem aqui uma voz passiva sintética. E aqui, verbo ser e particípio é uma voz passiva analítica. Então a única que não tem voz passiva, ou seja, voz ativa, é na letra C, porque eu me arrependi. Legal, né? Tudo bem. Olha a questãozinha de número 11, galera. Se liga. Assinale as frases a seguir e classifique a voz verbal, ativa, passiva ou reflexiva, de cada uma respectivamente. Letra A, galera. Mariana tomou o café. O que ela fez? Tomou. Ah, voz ativa. Mariana fez o quê? Tomou. O que ela tomou? O café, pô. Sujeito, verbo, objeto. Voz ativa. Vamos para quê? Ativa. Sujeito, verbo, objeto. Mariana tomou o café da manhã. Tá. Galera, olha essa que linda. Eu me cortei.
Sujeito, eu. Eu fiz, Álvaro, cortei. Quem que eu cortei? Ah, eu cortei a mim mesmo. Eu cortei e fui cortado por mim ao mesmo tempo. Eu cortei a mim mesmo. Pô, legal, isso aqui é voz reflexiva, Álvaro. Reflexiva. Eu cortei a mim mesmo. Eu cortei a mim próprio, certo? Eu cortei e fui cortado por mim mesmo ao mesmo tempo. E aqui, galera, aumentou-se a vigilância. Quando você fala aumentou-se a vigilância, é mesmo que você falar a vigilância. A vigilância foi aumentada. Foi aumentada. Você se lembra de que existem dois tipos de voz passiva. Aumentou-se a vigilância é uma voz passiva sintética. É uma voz passiva pronominal, porque eu faço a conversão. Aumentou-se a vigilância é uma coisa falar a vigilância foi aumentada. Então, isso é uma voz passiva. Então, a primeira é voz ativa. Beleza. Então, eu estou entre a B e a E. A segunda é voz reflexiva. Beleza. Já era. E a última é voz passiva. Alternativa correta. Letra B. Você tem uma voz ativa. Você tem uma voz reflexiva. Eu me cortei, eu cortei a mim mesmo. E você tem uma voz passiva. E nesse caso é uma voz passiva sintética, né, galera? E você faz a conversão para a voz passiva analítica. Alternativa correta é a letra B. É assim que cai na minha prova, Álvaro. Nem mais fácil, nem mais difícil, gente. É assim que cai na sua prova. 12. Vamos lá. Assinale a frase abaixo em que a palavra ser é classificada como pronome reflexivo, gente. Voz reflexiva, pronome reflexivo. Vamos só pegar a palavrinha ser. Letra A. Há 3 semanas, há 3 maneiras de se conseguir. Espera aí. De conseguir a si próprio. Há 3 maneiras de conseguir a si mesmo. De se conseguir que se faça você mesmo. Faça você mesmo. Ó, cuidado, dá pra se ferrar, hein? Ó, há 3 maneiras de se conseguir algo. Vem cá, gente. Ó, quando você fala de se conseguir, é a mesma coisa que falar, há 3 maneiras de algo ser conseguido. Ó, cuidado, hein? Isso aqui é um pronome apassivador, galera. De se conseguir que algo seja feito. De que algo se... de que algo, se conseguir, seja conseguido. Né? Você consegue alguma coisa, então há 3 maneiras de ser conseguido. Galera, cuidado. Ó, questãozinha ferrada, hein? Isso é voz passiva, galera. Peraí, Álvaro. De se conseguir que algo seja feito. Tá, de que algo seja feito, seja conseguido. Pronome apassivador. Isso não é voz reflexiva coisa nenhuma, hein? Não dá pra conseguir você mesmo. Não serve. Eu quero voz reflexiva, pronome reflexivo. Letra B. Deixe suas crianças irem se você quer mantê-las. Ah, galera, esse aqui ó, é conjunção, pô. Conjunção, Álvaro? É, conjunção. Como assim conjunção? Ó, se você quer fazer alguma coisa, fale comigo. Se você acertar as questões, você escreve aí abaixo. Se minha mãe fosse homem, eu teria 2 pais, tá vendo? Se meu pai fosse mulher, eu teria 2 mães. Conjunção, gente. Agora vem cá. Pais se perguntam: por que os rios são amargos quando eles mesmos envenenaram a fonte? Os pais se perguntam. Os pais perguntam, não perguntam? Os pais perguntam a si próprios, tá vendo? Ah! Então quer dizer que os pais perguntam a si próprios, exato. Os pais ficam se perguntando para eles mesmos. Ah, fechou, galera. Isso é um pronome reflexivo, isso é uma voz reflexiva. Os pais perguntam para quem? Para si próprios, para si mesmo. Eu pergunto para mim mesmo. Então eu me pergunto, eu faço uma pergunta para mim mesmo. Você se pergunta, você faz uma pergunta para você mesmo. Voz reflexiva, galera. Então por que não é a D? A arte é o único trabalho aberto às pessoas
que não se relacionam bem. Não se relacionam bem. Pessoas que não se relacionam bem com as outras. Elas não se relacionam. Siga aí, galera. Elas não se relacionam. O que eu tenho aqui, galera? Você tem um pronome reflexivo aqui, certo? Mas quando você fala pessoas que não se relacionam, uma não se relaciona com a outra e a outra não se relaciona com o outro. Ó, galera. Isso aqui é recíproco. Recíproco. Certo? Eles não se relacionam bem. Um não relaciona com o outro não se relaciona. Ah, gente, eu já peguei aqui. É só reflexivo, hein? Só reflexivo, hein, galera? Ah, mas o verbo é relacionar-se. Tá bom. O verbo é relacionar. Então isso aqui é parte do verbo. Não é. Certo, galera? Não é. Tem gente que fala que isso aqui é parte integrante do verbo. Também. O verbo é relacionar-se. Pode ser também. Tá? Mas o importante é que não é um pronome reflexivo. Voz reflexiva. Letra E. As pessoas se enganam quando dizem que a ópera não é mais o que costuma. Elas se enganam. Quando você fala as pessoas se enganam aqui, quer dizer que elas enganam elas mesmas? Gente, é difícil essa questão, hein? As pessoas se enganam, elas são enganadas. São enganadas. Quando eu falo assim, ó, você se engana, você é enganado. Não é que você engana a você mesmo, gente. Então as pessoas se enganam, as pessoas são enganadas. É voz passiva. Galera, é voz passiva. Quando você fala assim, ó, você se chama fulano. Não é que você chama a si próprio, você é chamado. É voz passiva, galera. Isso é pronome apassivador. Então os pais se perguntam, eles perguntam para eles mesmos. Perceberam? Legal, né? Aí, você tem que ver também que a FGV é muito louca, né, galera? Tá? Quando você for fazer uma prova da FGV, ai meu Deus do céu, coisa maluca, galera. E vamos lá, galera. Uma questão mais tranquila. Se arrebentaram umas quantas vezes? Se arrebentaram. Puta, eles se arrebentaram. Se abraçaram. Meu, eles foram lá e se arrebentaram. E aí, eles se abraçaram chorando. E agora, galera? Putz, tudo bem, voz reflexiva, beleza. Mas aí tá falando o seguinte, reflexividade, vamos lá. Qual que é o pronome reflexivo? Pronome reflexivo. E qual é o pronome? Recíproco. Porque é tudo voz reflexiva. Pronome recíproco. Álvaro, como é que funciona mesmo? O reflexivo significa o quê, galera? A si próprio. Ou a si mesmo, né? Ou a si próprios, nesse caso, porque é plural. A si próprios. E o recíproco? Um ao outro. Essa é a diferença, né, galera? Então, vem cá. Se arrebentaram umas quantas vezes saltando dos muros? Eles foram lá e se arrebentaram. Um arrebentou o outro, será, galera? Não, eles arrebentaram a si próprios. Opa, então peraí. É reflexivo. Reflexivo, o primeiro é reflexivo. Eles foram lá e se arrebentaram. Eles arrebentaram a eles mesmos. Reflexivo só. E aí, galera, se abraçaram. Um abraçou... Gente, um abraçou o outro abraçou um, né? Então você tem o quê, ó? Reciprocidade. Perceberam, galera? Então, um é reflexivo. Eles arrebentaram a si próprios. E o outro é recíproco. Um abraçou o outro abraçou um. Galera, difícil, hein? Difícil, né, galera? Recíproco, um ao outro. Uns aos outros. Reflexivo, a si próprio. A si próprio. É tudo voz reflexiva. Mais uma. Vem cá, galera. Na frase, as pessoas se repelem. Vamos lá, galera. As pessoas se repelem. Elas repelem, elas repelem quem? A si próprias? Não, gente. As pessoas se repelem. Uma repele a outra repele a uma. Opa, isso aqui é recíproco, cara. Mas já tá falando, ó. As pessoas se repelem e se atraem. Uma atrai a outra atrai a outra. Tá. O tempo inteiro. O vocábulo ser
indica reciprocidade. Então você já está falando, a VUNESP já está falando, é um pronome recíproco. Vamos achar um pronome recíproco, um ao outro. Então as pessoas se repelem, uma repele a outra repele a uma, né? Recíproco. Voz reflexiva recíproca. Vamos lá. Quanto ao exposto, constata-se. Gente, constata-se é a mesma coisa que falar é constatado. É constatado. Ou seja, verbo ser e particípio. Então, é constatado que é uma discussão filosófica. Isso é voz passiva, galera. Constata-se, é constatado. É constatado, isso aqui é constatado. Ó. Pá. Isso aqui é constatado. Voz passiva. Letra B. A população não se rendeu. Opa. A população não rendeu ela mesma. Opa. Isso aqui é reflexivo. Reflexivo. Ela não rendeu quem? A si própria. É a mesma coisa falar. A população não rendeu a si própria. Não rendeu ela mesma. Tudo bem. Letra C. Ao dividirem o palco, trataram-se com muita indiferença. Opa! Trataram-se com muita indiferença. Ao dividirem o palco, quer dizer, eles dividiram o palco, né? Então, trataram com muita indiferença. Um tratou o outro tratou um. Então, um tratou o outro tratou um. Reflexivo, recíproco. Opa, legal. Um tratou o outro com muita indiferença e o outro tratou um ao outro. Ó. É nóis. E aqui, galera, compra-se ouro. Galera, ouro é comprado. Compra-se ouro. É uma coisa falar, ouro é... O ouro se compra sozinho, gente? Ouro é comprado. Isso é uma voz passiva. Ouro é comprado. Verbo ser e particípio. Compra-se ouro. Ouro é comprado. Voz passiva. Foram-se os dias se foram. Esse C, galera, não é coisíssima nenhuma. Tira esse C daqui, ó. Ah, mas como é que chama isso aí, Álvaro? Os dias foram. Você já viu essa expressão, ele se foi? Ele se foi. Quer dizer que ele se foi. Isso aqui é o que é, Álvaro? Para terminar, gente, esse C não é partícula passivadora. Esse C não é índice de determinação do sujeito. Esse C não serve para nada. Você vai chamar de partícula expletiva. Isso aí é uma outra aula. Partícula expletiva. Álvaro, o que é partícula expletiva? Não serve para nada. Ele se foi. Ele foi. Então, foram-se os dias. Os dias foram. Esse C é uma partícula expletiva aí, para dar um realce na parada. Muito bem, galera. Então, ó, vem cá. Se você gostou dessa aulinha, ó, coloca aí, galera. Coloca aí, Álvaro, eu gostei, achei uma porcaria a aula. Escreve. Ah, não gostei da aula, Álvaro. Achei uma porcaria. Melhora essa aula. Melhora para você. Se você gostou, coloca aí, gostei da aula. E se você quiser outro assunto, coloque nos comentários. Valeu, galera. Beijo do bonitão. Vamos lá, beijo do bonitão. Abraço. Fui.